verdade? 2 Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao versículo 5. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Semana retrasada, que semana passada a gente não fez por causa da enchente, né? Deu uma mini enchentezinha, né? Hoje armou de novo, eu pensei, meu Deus do céu. Só que aí a Sheila abriu a janela, assim, estendeu a mão e falou, sai! E Deus levou uma demonstração de poder veterotestamentário, como poucas vezes eu tinha visto. Semana retrasada, uma aluna perguntou, o que significa levar cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo? Ela fez essa pergunta, o que isso significa? E ela completou, como posso entender esse mandamento e aplicá-lo a meus pensamentos errados e pecaminosos? Então, quando ela leu o texto, e é o mesmo entendimento que muitos irmãos têm, ela entendeu o seguinte, que o texto está dizendo que o cristão, mesmo depois de ter nascido de novo, de ser cristão, ele continua tendo pensamentos indesejáveis. Então ela entendeu o seguinte, que esses pensamentos indesejáveis, né, pensamentos difíceis, duros, raiva, ódio, rancor, pensamentos pecaminosos, desejos impuros, que isso tudo tinha que ser preso, tinha que ser levado cativo. Mas ela não consegue. E aí sofre. E esse sofrimento é o sofrimento de todos nós. Porque às vezes a nossa mente é invadida por pensamentos indesejáveis na hora do culto. Não é que você está orando, não é que você está lendo a Bíblia. Aí que vem um negócio na tua cabeça. Que é isso, meu Deus? Me livra desse mal. Né? E esse é um problema da igreja contemporânea também. Essa necessidade que os cristãos têm de se livrar da sua própria natureza. Então o camarada vai à frente e diz, arranca de mim, Senhor. Arranca isso de mim, mas não sai nunca. Continua lá o sentimento. Então, obviamente, diante dessa dificuldade que nós encontramos, não é sobre isso que o texto está falando. Nós é que não estamos lendo o texto corretamente. Um problema contemporâneo, um problema comum entre nós é a necessidade do mérito, né? A necessidade de fazer o que for necessário para encontrar resultado. Quando no cristianismo não há necessidade de fazer nada para encontrar resultado, porque Cristo fez tudo por nós. Mesmo assim, quando lemos textos como esse, que às vezes são mal explicados e mal interpretados, nos culpamos por não conseguir nos livrar desses pensamentos. E se alguém entre nós, ou alguém que você conhece, disser que consegue dominar a mente e o coração, é lógico que está mentindo. Está contando vantagem. Não é? Preste atenção no texto. E vamos pensar sobre ele com muita simplicidade. A Bíblia diz o quê? As armas com as quais lutamos não são humanas. As armas com as quais lutamos não são humanas. Então o que o texto quer dizer com isso? Ele quer dizer que não é uma guerra de pensamento. Então vamos imaginar que você está num lugar com a sua família, com seus amigos, no trabalho, numa roda de conversa, e aí surgem todo tipo de argumentação, todo tipo de discussão, de debate, de reclamação, fala-se de fé, fala-se da vida, fala-se do futuro, fala-se das doenças, fala-se dos problemas, das crises, e aí a gente tenta argumentar com o outro usando armas humanas. Eu quero convencer meu amigo que ele está errado. Eu quero convencer a minha vizinha que ela está errada. Eu quero convencer as pessoas de que Cristo é o Senhor. Eu quero convencer a mim mesmo. Quero convencer a minha própria mente
de que ela não pode ser dessa forma, que ela não pode pensar desse jeito, que ela não pode agir daquela maneira tão equivocada, que ela não pode dar vazão a tanta impureza. Eu quero me convencer e quero convencer o outro. Mas o texto está nos dizendo que as nossas armas não são humanas. Versículo 3. Não lutamos, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Então, obviamente, eu nunca vou conseguir moldar a minha mente, o meu coração, forçando ela a se comportar como eu quero. E também nunca vou convencer ninguém de que Cristo é o Senhor, porque não há argumento filosófico, nem teológico, nem científico, nem matemático, nenhum tipo de argumento que seja capaz de destruir as fortalezas da mente do homem. É isso que o texto está dizendo. Porque o ser humano, ele vem cheio de fortalezas, cheio de sofismas, cheio de ideias prontas. E todos nós somos frutos disso. Temos uma família, temos uma vida, uma tradição, uma longa jornada. O que está na nossa cabeça, o que está no nosso coração, a gente aprendeu e recebeu por herança. E ninguém arranca isso de dentro de nós. Isso fica lá. São pensamentos que ficam ali bem estruturados, fortalecidos. Né? Então o camarada, por exemplo, a gente estava passando semana passada, eu e o Robson Cheira, né, passando ali na linha vermelha, né, Robson? Vimos ali a Igreja da Penha. Foi? E o cara se convence que ele tem que subir aquela escadaria de joelho. Mas não tem argumento que você dê para ele que diga que ele está errado. Mas não tem argumento nenhum. De jeito nenhum. No dia de finados, por exemplo, que é uma tradição latino-americana, uma tradição no Brasil, há muitas pessoas que estão convencidas de que tem que ir lá, ajeitar o sepulcro, né, arrumar ali a lápide, colocar flores, que se conecte. Não há argumento que convença a pessoa do contrário. Da mesma forma, dentro da própria igreja, muitos de nós temos uma ideia estabelecida sobre como o culto deve ser, sobre como a oração deve ser, por causa das nossas influências, daquilo que aprendemos, do que recebemos. Não há argumento que consiga mudar a cabeça da pessoa, impossível. Então Paulo está dizendo, quando você tenta convencer alguém, quando você tenta enfiar Cristo na cabeça de uma pessoa, quando você tenta enfiar o evangelho goela abaixo, e quando você tenta obrigar a sua mente a pensar de outra forma, você está usando armas humanas. Armas que têm padrões humanos, ferramentas cognitivas, intelectuais, filosóficas. E as nossas armas não são essas. Na verdade, as armas com as quais lutamos são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Como isso acontece? De que forma isso acontece? Então ele diz, primeiro, anulando os sofismas, né? No versículo 5, ou destruindo argumentos e toda altivez, pretensão, arrogância que se levante contra o conhecimento de Deus. Então a primeira coisa que ele está dizendo é o seguinte, quem quer testemunhar, quem quer falar de Jesus, quem quer pensar alguma coisa, quem quer se aplicar ao Evangelho, primeiro precisa ter o conhecimento de Deus. Primeiro precisa nascer de novo. Primeiro precisa ter a Escritura no seu próprio coração. Primeiro precisa ter convicções, precisa ter certezas, precisa ter verdades dentro de si. E essas verdades não são intelectuais. Não adianta eu convencer o camarada de que Deus é trino. Porque isso é difícil a beça. Teologicamente difícil, filosoficamente difícil, é difícil de argumentar, é difícil de entrar na cabeça. É necessário que aconteça, é necessário que haja uma obra do Espírito Santo no coração do cara para que ele se convença. Então, obviamente, para eu anular sofismas, para eu destruir argumentos, para eu derrubar toda a pretensão ou arrogância, eu preciso ter o conhecimento de Deus. Então não se trata de ser bom de conversa, nem se trata de ser mais forte numa disputa. Se trata de ter convicções. E quantos de nós, irmãos, não temos ainda essas convicções? Então, por exemplo, se chegar aqui domingo que vem, né, vou usar o nome dele que ele está vendo, chegar o Wellington aqui e disser, irmão, você não está dando dízimo, é por isso que você está passando dificuldade financeira, é por isso que você está tendo dificuldade com o seu trabalho, é por isso que o pneu do seu carro furou,
É por isso que a sola do seu tênis saiu. É porque você botou a chave na porta e a chave quebrou. Por quê, irmão? Porque você não deu o dízimo. E aí o Satanás vem montado num gafanhoto gigante, voando, e entra na sua casa porque você deu brecha para ele. O problema não é o que ele disse. O problema é não ter convicção. E aí o sofisma, o argumento, o que está sendo dito, entra na nossa cabeça e eu não tenho convicção porque eu não tenho conhecimento da Escritura, eu não tenho conhecimento. Aí eu fico na dúvida. E aquilo mexe com o meu coração. Eu volto para casa assim, será que é isso mesmo? Será que realmente é por isso que eu estou passando dificuldade? Será que é por isso que as coisas não dão certo? Eu não li sobre isso. Eu não tenho esse conhecimento. Mas os argumentos, as falas, se levantam contra o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é mais objetivo. É como se a Bíblia dissesse assim, não se preocupe, não tem problema, fique em paz, eu estou com você, eu moro com você, moro no seu coração, moro na sua casa, mas eu estou passando dificuldade, não tem problema, eu estou junto com você. Esse é o conhecimento de Deus. Mas como isso não está dentro de mim, todo argumento que se levanta, toda fala que vem ao meu encontro, me deixa fragilizado, me deixa em dúvida, me deixa com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque é a arrogância, é a pretensão, é o homem querendo sempre dizer o que é certo, o que é isso, o que é aquilo. Eu não tenho certeza, e essa falta de certeza me arrebenta. Essa falta de convicção me fraqueja. Já contei para vocês que nesses mais de 30 anos aí de trabalho, várias vezes eu vi irmãos que fizeram teologia, fizeram seminário e foram para evangelizar, fazer missões. O cara foi fazer missões entre os islâmicos, virou islâmico. Foi fazer missão entre judeus, virou judeu. Foi fazer missão entre católicos na Europa, virou católico. O cara não tinha certezas dentro dele. E aí quando vieram os argumentos, quando vieram as falas, quando vieram as palavras, aquilo entrou no coração e deixou ele em dúvida. Deu a bambeada, já era, irmãos. Ficou em dúvida. É o que acontece, por exemplo, quando o aluno tem contato com o nível superior. Quantas igrejas dizem, cuidado, quando você for para a faculdade, né, o aluno vai para a faculdade e perde a fé. Na verdade, ele não perde nada. Na verdade, ele não tem. Ele não teve. Então, todo argumento bem estruturado, toda colocação bem pontuada, tudo professor habilidoso nas palavras, e os caras são bons mesmo, dominam a sua área de conhecimento, te dão uma derrubada. E Paulo está dizendo no texto de Coríntios que eu preciso levar o meu pensamento cativo à obediência a Cristo. De que forma eu faço isso? Primeiro, eu preciso anular todo sofisma, toda arrogância, toda pretensão, toda fala com o conhecimento de Deus. Então eu preciso ter certeza. Eu sei que esse cara está falando aqui com muita convicção e tal, mas eu creio no que a Bíblia diz. Eu sei que esse argumento está muito bem estruturado e tal, mas eu sei o que Cristo fez na minha vida. Este conhecimento de Deus, que vem com o novo nascimento, que vem com a palavra de Deus, que vem com a certeza da salvação, que vem com a fé bem estruturada, esse conhecimento de Deus é poderoso para destruir fortalezas. Ele é um escudo, lembram de Efésios, que nós vimos aqui? É o capacete que protege a sua mente, é a couraça da justiça, é o escudo da fé, é a espada que é a palavra da verdade. Esses componentes mostram o quê? Que todo argumento que vem na nossa direção é destruído com armas que não são armas humanas. Eu não preciso da filosofia, eu não preciso do conhecimento, eu não preciso do entendimento, eu preciso de uma convicção. Qual é a convicção? Cristo entrou no meu coração. Amém, irmãos? Amém. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Então ele não está dizendo que eu devo dominar a minha mente e amarrar o meu cérebro cativo com correntes, pegar vários pensamentos impuros e colocar no calabouço e prender eles lá para que eles nunca mais saiam. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo o seguinte, que o conhecimento de Deus é suficiente para destruir
todo tipo de fortaleza, todo tipo de arrogância, todo tipo de altivez que se levanta. E esses pensamentos geralmente encontram lugar quando nós estamos mais fragilizados. É óbvio, né, irmãos? Mais fragilizados. Na vida, na saúde, nas relações, a fragilidade nos deixa expostos a todo tipo de ataque. Aí as pessoas vão falando isso, vão falando aquilo. É por isso também que há tanta gente louca ensinando tanta loucura. Por quê? Porque não há convicções, não há conhecimento. Então tudo que vem entra. E a minha mente não tem proteções. E o texto está dizendo que as nossas armas, elas não são armas humanas. Elas são armas poderosas em Deus, ou seja, de dentro para fora. A convicção certa, a verdade bem estruturada. Depois ele vai dizer o seguinte, que isso nos ajuda a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa o quê? Que não é o meu pensamento que vai ser dominado, é o que é dito. De fora para dentro é que é dominado. Tudo que é dito sobre a vida, sobre a morte, sobre a natureza, sobre a criação, sobre o presente, sobre o futuro, isso vem, e quando a minha mente é firme, convicta, quando o meu coração nasceu de novo, quando eu tenho certeza de quem eu sou em Cristo, esses pensamentos que vêm para me dominar, eles são presos pela minha fé, pela minha convicção. Então eu cativo eles, senão não vai rolar. Isso não vai me dominar. Portanto, o texto de Coríntios não é uma afirmação, é uma afirmação, não é um mandamento. Ele não está me dando uma ordem, prenda os seus pensamentos, domine a sua mente. Assim não, irmãos, a gente podia, em vez de fazer culto, a gente podia fazer um momento de meditação. O que vocês acham? Uma reunião assim meio Tai Chi Chuan, respirar fundo, botar um som aqui de água, o que vocês acham? De cachoeira, passarinhos, respira. As nossas armas não são humanas. Esse tipo de paz que muitas vezes as igrejas ensinam, que Cristo vai te dar paz, não é esse tipo de paz que a Bíblia promete. A Bíblia nos promete paz com Deus no meio da tribulação. É bem diferente. Paz com Deus no meio da tribulação. O que diz o Salmo 46? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tribulação. Ainda que os montes bramem, ainda que as montanhas caiam, ainda que o vento sopre, ainda que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No meio da dificuldade, da luta, de toda circunstância, o que nasceu de novo está em paz com Deus. Então ele não precisa dessa paz física. Esse é um argumento que deve ser destruído. Porque aí o cara fala assim, mas você não tem paz. Como é que pode? Você é crente e vive perturbado. Tudo bem que tem muito crente perturbado, né, irmão? Você é crente e vive perturbado. Vive com problema. E aí você começa a achar que realmente a sua vida é falsa. É falha. São os argumentos que vêm na nossa direção, que podem ser dominados com o poder de Deus. E o poder de Deus vem de onde, irmãos? Vem do Espírito de Deus que habita no nosso coração, que leva a esses pensamentos cativos. A Bíblia não está falando sobre levar cativos os próprios pensamentos, mas ela está falando sobre prender o pensamento dos outros, impedir que o que vem de fora nos faça descrer, nos faça recuar, nos faça desacreditar. Como pode desacreditar do Deus eterno por causa de argumentos externos, por causa de circunstâncias que me atingem? É óbvio que isso vem no momento de fragilidade. Então a Bíblia não está me dizendo para prender os meus pensamentos. Ela está me dizendo para quê? O quê? Ela está me dizendo para ser firme nas minhas convicções, no novo nascimento, na fé estabelecida em Cristo Jesus, porque esta firmeza, esta convicção, ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas. E quando eu estiver com pessoas que se orgulham de suas experiências e de seu conhecimento, quando eu estiver numa sala de aula, num consultório médico, no meio de familiares, no meio de pessoas muito inteligentes, e elas começarem a dizer para mim, provar por A mais B, que Deus não existe,
que o futuro não existe, que depois da morte não tem nada, que não há esperança, que esse negócio de pecado é tudo conversa, e isso começar a minar a minha mente, o que vai acontecer? Eu vou anular isso no meu coração. Por quê? Porque a certeza que há em Cristo Jesus leva cativo esses pensamentos. Anula. Isso lembra o texto de Efésios, do mesmo autor, que vai dizer o quê? Que a couraça, o capacete, a espada, o escudo da fé, principalmente, nos ajudam a resistir aos dardos inflamados do inimigo, que podem ser comparados a isso, a todo tipo de movimento que se faz na nossa direção para nos enfraquecer, nos fragilizar, nos derrubar, desconstruir aquilo que Deus fez dentro de nós. E se eu tiver a chance de testemunhar sobre Cristo, a mente dessas pessoas também vai entrar em colapso. E é aí que a Bíblia está falando sobre destruir fortalezas, porque o não crente, o que não se reconciliou com Deus, aquele que está distante do Criador, ele certamente terá dificuldade de entender por que você está contente ou sereno no meio de uma grande tribulação. Ou por que você está confiante quando tudo é desesperador. Ou por que você canta com alegria quando nada dá certo. Ou por que você se movimenta, né, com o coração firme quando nada caminha na sua direção. A mente vai entrar em colapso. Por quê? Porque, obviamente, a palavra da cruz é loucura para os que não creem. Mas para nós que nascemos de novo, a palavra da cruz é o poder de Deus. Aí o cara entra em colapso. A mente dele não entende, não funciona, não consegue assimilar esse movimento. Como pode, né, uma pessoa que acabou de perder um ente querido, no meio do seu sofrimento, abrir a sua boca e dizer que Deus é bom? Como pode uma pessoa que está passando necessidade, do meio da sua boca, dizer que Deus é provedor? Irmãos, não há um paradoxo maior do que esse, né? Quantas vezes nós cantamos aqui que o Senhor é o nosso provedor e estamos em momentos de falta? Quantas vezes nós cantamos aqui que o Senhor é a nossa saúde, é a nossa cura e estamos enfrentando doença? Quantas vezes nós cantamos aqui que o Senhor é a nossa paz e estamos passando por aflição? É porque, na verdade, o que nos move é o que nós cremos e o que Cristo fez em nós, e não necessariamente aquilo que está ao nosso redor. A fé tem esse sentido paradoxal. Tem esse sentido paradoxal. Além disso, só experimentará a provisão quem estiver com necessidade. Só experimentará a cura quem estiver doente. Só experimentará a paz quem estiver atribulado. E isso não entra na cabeça de quem não crê. E aí, diante de uma tribulação, diante de uma doença, diante de um problema, diante de algo que não dá certo, aquele que não crê, aquele que está ao seu lado, aquele que te cerca, vai começar a argumentar e dizer que você precisa parar com isso, parar de ler a Bíblia, parar de orar, parar de ser cristão, parar de reconhecer aquilo outro, porque não entende. E aí o que acontece? O que você faz? O seu conhecimento de Deus, a sua fé bem consolidada é poderosa para destruir fortalezas. É poderosa para destruir argumentos. Quando todos se vão, quando tudo se acaba, quando você está sozinho, você fecha os seus olhos e diz: Senhor, está difícil mesmo, parece que todos têm razão, mas eu sei que o Senhor está vivo e permanece ao meu lado. Esta convicção, ela destrói fortalezas. Uma pergunta que nós temos que nos fazer, irmãos, é se nós conseguimos pensar sobre as informações que nós recebemos. Hoje, com toda a conectividade, com toda a possibilidade que a internet nos oferece, principalmente através do celular, nós somos diariamente bombardeados por informações de todos os tipos. Será que nós refletimos sobre o que nós estamos recebendo? Será que nós conseguimos aplicar o conhecimento? Porque uma coisa que a gente observa, e já falamos sobre isso aqui muitas vezes, é que o aprendizado bíblico, a fé cristã, ela é construída dia após dia. E a gente ouve as coisas e nem reflete sobre elas. E você está aqui, nós estamos aqui juntos, nesta reunião, uma pequena reunião de 1h30, 2 horas no máximo. Mas durante toda a semana, todos nós
estamos no WhatsApp, no YouTube, na internet, nas redes sociais, nos grupos, e somos bombardeados por todo tipo de ensinamento, de aprendizado, de vídeo, de pessoas de todos os tipos, de todo tipo de igreja, de todo tipo de confissão. E será que nós não refletimos sobre aquilo que pensamos? Será que não refletimos sobre o conhecimento que recebemos? Dependendo do assunto, né, quando a gente fala, por exemplo, de nascimento virginal, poder do Espírito Santo, salvação, vida eterna, alguns assuntos trindade mais delicados, tem gente que acha que a mediocridade é o lugar mais seguro. Não sei porque que esses irmãos ficam discutindo. Eu já ouvi saber. Para que discutir isso, irmãos? Perda de tempo. O importante é ter paz. Jesus é simples, o Evangelho é simples. Tem muitos irmãos que preferem a mediocridade no sentido de quê? No sentido de que é um lugar seguro não saber. Não tem aquele versículo bíblico que diz a ignorância é uma bênção, não é isso? É melhor não saber. E também há pessoas que vão dizer que o importante é ter paz no coração. O importante é ter paz no coração. Fui para a igreja, voltei, voltei, fui para casa e eu tenho paz no meu coração. Por quê? Porque não quer se envolver, não quer saber, não quer discutir, não quer aprender, não quer argumentar. Mas todas essas pessoas que rejeitam o aprendizado, que não leem a Bíblia regularmente, que não estudam os textos, que não meditam sobre eles, são alvos fáceis de todo o conhecimento, de toda a pretensão, de toda a arrogância que se levanta. E mesmo que você tenha certeza do que fez, dependendo do que você escuta, você fraqueja. Você fica abalado. Se sente culpado. Acha que Deus não está ouvindo, não está presente. Isso é resultado desses pensamentos, dessa arrogância, desse poder que se levanta e que não pode ser destruído com argumentos. Só o poder de Deus que é capaz de arrebentar com todos esses argumentos, com todas essas fortalezas que tentam nos engolir, que tentam nos prender. Não é por acaso, irmãos, que toda hora surgem líderes dizendo que a Bíblia não é inspirada, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia é uma obra escrita por homens, toda hora. Alguns líderes famosos, conhecidos de igrejas tradicionais, colocam a Bíblia em xeque. Colocam em xeque os textos. Aí você conversa aqui com os irmãos na hora do cafezinho. Todo cafezinho é um momento de aula teológica, né? Que aí o irmão está à vontade, ele sempre solta. Aí ele fala assim, eu não creio em tudo que a Bíblia diz, não. Não creio em tudo não, porque isso aqui não dá para acreditar. É isso. São nessas brechas, são nessas fragilidades que os argumentos vêm e colocam em xeque o nosso coração. Ao mesmo tempo, se multiplicam as revelações e ensinamentos de pastores, bispos, apóstolos, carismáticos, que vão revelando, que vão falando, que vão dizendo, que vão entregando, que vão anunciando, que vão proclamando. Isso vai se multiplicando constantemente e a gente simplesmente não consegue ter nenhum tipo de resistência, porque a nossa mente tenta lidar com isso com argumentos humanos. E muitos desses pastores, líderes, muitos desses irmãos são sempre alegres, sempre otimistas, sempre citam a Bíblia, são autores de músicas, são pessoas famosas, usam linguagem religiosa. Alguns que compõem músicas, por exemplo, que as igrejas cantam, nem cristãos são. Entram nesse mercado, escrevem as letras, mandam as letras, a gente começa a cantar isso e nem questiona. Nem argumenta, nem para pensar, nem reflete. Então Paulo está nos dizendo no texto de Coríntios, a Bíblia está nos ensinando o que, irmãos? Que todo cristão que nasceu de novo, que se encontrou com Cristo, que tem a sua mente renovada, que teve um encontro com o Senhor, precisa exercitar a reflexão, precisa ler os textos, precisa meditar nas Escrituras com humildade, com devoção. Por quê? Porque esta é a única maneira que Deus nos dá de destruir toda a fortaleza que se levanta contra nós. Todo pensamento equivocado que tenta nos destruir. Quero citar aqui um livro que eu recomendo a todos vocês, que é o livro do John Stott, chamado Crer Também Pensar. É um livro pequenininho. Você vai ler ele metade de um dia.
mas um livro extremamente eficiente. Nesse livro, o Dr. John Stott vai dizer o seguinte, que toda entrega sem reflexão é fanatismo. Você não pensa, você vai fazendo, vai na empolgação, vai no calor, vai no sentimento, fica fanático. E toda reflexão sem entrega é paralisia. Não coloca em ação, não trabalha, não se dedica, não serve, fica paralisado. E ele diz mais, ninguém quer um cristianismo, uma fé cristã fria, triste, intelectualizada. Mas será que isso significa que devemos evitar o entendimento, o intelectualismo, a reflexão? Devemos evitar o aprendizado? A gente estava conversando aí semana retrasada também, eu e mais alguns professores, estávamos falando, né, nesse mundo do YouTube, da internet, das lives. Quanto mais louca a live, quanto mais maluca a mensagem, mais gente tem. Milhares. Cada vídeo tem 10 mil, 30 mil, 50 mil, 60 mil visualizações. E você pega às vezes uma mensagem bem estruturada, bem ensinada, uma palavra bem pregada, tem 10 visualizações, 15 visualizações. E nós deveríamos pensar se também não nos deixamos levar por esse tipo de questão. E Paulo está dizendo, todo pensamento, né, todo argumento que se levanta tem que ser destruído pelo poder de Deus, tem que ser levado cativo. Tem que ser levado cativo. Pelo quê? Pelo conhecimento, pela fé que você tem em Cristo Jesus. E digo mais, irmãos, quanto mais conectado o mundo estiver, quanto mais rápido forem os nossos celulares, quanto mais rápido nós recebemos informações, mais difícil será lidar com tantas afirmações, com tantas vozes, com tantas falas, com tantos olhares que se misturam e você nem consegue mais discernir a diferença entre eles. São tão parecidos, a linguagem é tão usual, o comportamento é tão similar que você nem sabe mais discernir qual é a fonte. Que água é essa que eu estou bebendo? Que coisa é essa que eu estou fazendo? Né? Você vê, vamos pegar um exemplo bem simples. Bem simples, né? Muitos de nós, quando vão ao supermercado, não olham nem a data de validade. Vai pegando, né? Com pressa, promoção então, né? O cara do microfone lá, só agora, promoção, 90 centavos. Aí os loucos se atracam ali no Guanabara, né? Jogando o carrinho para cima e para baixo. Chega em casa, você vai perceber que o que você adquiriu está fora da validade. Por quê? Porque a gente não teve nem o exercício de observar. É tudo feito com tanta pressa, né? Com tanta distração, sem nenhum tipo de conexão, que quando a coisa acontece, nossa, estava fora da validade. Eu morei num lugar, X qualquer, que do lado do lugar onde eu morava tinha um mercadinho. O mercadinho estava sempre sujo, cheio de poeira. O cara estava sempre com a camisa aberta, sabe? Aquela cara de suado, assim, de sujo. Toda vez que eu ia lá comprar um farinha de trigo, chegava lá assim, cara, essa farinha de trigo aqui está fora da validade. É o garoto que na hora que eu mandei arrumar, não arrumou. Aí a semana seguinte, cara, esse óleo aqui está fora da... É o garoto, mandei ele arrumar. O garoto, tadinho, levava a culpa de tudo. Agora imagine, quantas pessoas foram ali e consumiram aquela comida, né? Fora da validade, levaram para casa, fizeram o seu alimento, não olharam, engoliram, ficaram doentes, passaram mal e nem sabe por quê. Você sabia, momento igreja, você sabia quando você faz essas campanhas de doação, né? Traga aqui 1 quilo de alimento, tem uma galera que leva tudo fora da validade, sabia disso? Uma galera, você pode botar assim, 1/3, dependendo da quantidade, tudo fora da validade. Como é que pode o cara doar fora da validade? Ou eu vou achar que ele está de má fé, dá esse que está fora da validade. Mas eu prefiro achar que ele não viu, que ele não percebeu, que ele se distraiu, que ele não ligou, que talvez ele mesmo consumisse aquilo. E essa analogia que eu estou fazendo se aplica também ao nosso conhecimento, à nossa fé, ao nosso comportamento religioso. A gente bebe sem olhar a validade.
A gente come sem olhar a validade. A gente lê sem discernir o que está lendo. A gente ouve e nem se pergunta se é verdade. Depois, aquilo entra na nossa cabeça, confunde a nossa mente e ficamos em dúvida com relação ao amor de Deus, o cuidado de Deus, a salvação. Ficamos em dúvida. Não sabemos mais se é verdade. E aí o cara, nem sei mais. Eu nem sei mais o que fazer. Já contei para os irmãos várias e várias vezes, pregando, dando aula. Quando termina a aula, o cara não sabe mais se ele nasceu de novo. Ele não se lembra se encontrou com Cristo. Ele está indo no grupo, está indo no bolo. Então o texto está dizendo para a gente, não faça isso. Se você tiver um conhecimento de Deus firmado na palavra, se você nasceu de novo, se a Bíblia é o seu alimento diário, pode dizer o que quiser, pode cantar o que quiser, pode vir com a força que quiser, a fé que há dentro de você é poderosa para destruir fortalezas. É o que ele está nos ensinando. Será que é a experiência que importa e não a doutrina? Será que esse comportamento ele é aceitável? A verdadeira ameaça para nós, irmãos, com certeza é a mente vazia. É o não saber. É o não entender. É o não estudar e o não querer. O não querer saber. O não querer pensar. Sem ensino e sem reflexão, nós estamos fragilizados. Totalmente fragilizados. É isso que o texto está nos dizendo. Vou ler com você novamente, 2 Coríntios 10, do versículo 3 ao versículo 5. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, e as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então ele está dizendo, as nossas armas não são humanas. Não é porque você canta alto domingo, quanto mais alto você canta, mais o céu se abre. Isso não é um movimento humano, mecânico, comum. Eu não dependo da altura, do volume, da força da adoração para que Cristo esteja entre nós. Na verdade, o meu conhecimento de Deus pela palavra me ensina que Cristo está entre nós, mesmo que entre nós haja silêncio, irmãos. Que quando nós chegamos aqui, Cristo estava aqui. Quando nós formos embora, Ele irá conosco. Não depende de quem prega, nem depende de quem canta. Então não é porque eu vou cantar, estender minha mão, cantar alto, de forma extravagante, de forma exuberante, de forma extenuante, que os céus vão se abrir e eu vou experimentar algo em Deus. Porque aí vem o camarada e diz assim, mas você também, né? Fica sentado. Como é que pode adorar a Deus sentado? E aí você fala assim, nossa, eu estou muito abatido, eu estou muito moído, eu estou sem força. Então você pensa, aquilo entra na minha cabeça e diz assim, também sentado, Deus não deve nem estar te ouvindo, não passa nem do teto. E aí eu me esforço para levantar. E aí eu me esforço para erguer a mão. E aquilo tudo vai entrando na minha cabeça. Esse conhecimento que vem de fora para dentro, esse argumento que vem de fora para dentro, ele quer me prender. Ele quer me tornar prisioneiro do meu próprio raciocínio. Então eu acho, por exemplo, que domingo que vem, que é o domingo de ceia, onde a ceia será ministrada, onde o pão será partido, onde o vinho será distribuído, eu acho que nesse dia Cristo vai me perdoar, como se até hoje Ele não tivesse perdoado. Vai ser nesse dia que grilhões serão quebrados, como se na cruz eles não tivessem sido quebrados. Vai ser nesse dia que Cristo vai ouvir o meu arrependimento, como se Ele não tivesse me amado quando eu ainda era pecador. Mas os argumentos são tão fortes, são falados com tanta autoridade, com tanta força, que aquilo domina a minha mente. Mas na verdade, o que deveria acontecer? O cara fala assim, irmão, levanta, para que essa adoração seja verdadeira. O que isso deveria acontecer? Isso deveria vir à minha mente e eu dizer assim, mas eu não preciso me levantar. Cristo está no meu coração. Eu posso adorar o Senhor em silêncio. Eu posso adorar o Senhor em contemplação. Domingo eu não vou conseguir ir à ceia. Nossa, os irmãos sofrem. Os irmãos já perceberam em várias comunidades que os cultos onde a ceia é ministrada, eles lotam. Tem gente na porta,
transborda de membro, porque todo mundo acha que aquele momento é mais poderoso. E isso é incutido. Irmão, você não pode perder. Domingo é domingo de ceia. Chegue cedo, faça um jejum. Essa semana jejue. Prepare-se para o culto. Prepare-se para o culto. Irmãos, o que nós podemos fazer que é capaz de atrair a presença de Deus? Depende de nós. Depende da sua pureza, da sua purificação, da sua linguagem, da sua roupa, da sua vestimenta, da sua postura. Nós vamos nos preparar para que a presença de Deus venha. A pessoa do louvor vai se preparar para que o Espírito flua. O pregador vai... Irmãos, o que nós precisamos saber é que aconteça o que acontecer, Cristo está entre nós. E a sua presença é latente e poderosa, e sólida e firme, e não há nada que eu faça que possa impedi-lo de agir. Mas isso só pode ser crido e recebido se vier de dentro para fora. Se do meu coração, isso de forma bem estabelecida, de forma firme, for capaz de vencer fortalezas. É isso que o texto está dizendo. Que essas fortalezas, essas narrativas, esses argumentos, eles são quebrados com aquilo que Cristo coloca no meu coração. Sendo assim, irmãos, quando você estiver se sentindo triste, achando que Deus está longe, achando que Deus não ouve mais as suas orações, achando que você está desamparado, lembre-se do que a Bíblia diz. Volte-se para os textos. Lembre-se das palavras de Jesus, dos textos dos Salmos, das frases dos profetas, daquilo que foi dito sobre a reconciliação, sobre a redenção, sobre o perdão dos pecados. Quando pensamentos de acusação, de peso, de mágoa, de dúvida tentarem encher o seu interior, lembre-se, vá à Escritura e traga de volta os textos, para que esses textos que enchem o seu coração sejam poderosos para destruir fortalezas. E não precisa, e não é necessário que você se sinta forte. Porque todo esse tipo de postura, de argumento religioso sobre autoridade para romper fortalezas, autoridade para invadir o invisível, autoridade para repreender o mal, isso não tem na Escritura. A Bíblia nunca exigiu de nenhum servo de Deus autoridade. Só há um que tem autoridade entre nós, que é Cristo Jesus. Nós não precisamos nos sentir fortes. Nós precisamos nos lembrar de quem Cristo é. Na verdade, é o contrário. Como o próprio texto nos ensina, é na fraqueza do homem que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na fragilidade que o homem sabe que ele depende completamente do Criador. Então, quando eu sou bombardeado por dúvida, por medo, por angústia, por dificuldade, e realmente eu começo a acreditar em tudo que está sendo dito por todos esses falsos pregadores, falsos profetas, falsos cristãos, eu preciso me lembrar do conhecimento de Deus, da presença de Cristo, da verdade da Escritura no meu coração, porque esta verdade plantada dentro de mim pelo Espírito Santo, ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas e para destruir todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. É por isso, irmãos, que os coachings evangélicos fazem tanto sucesso. Porque é aquela animação, né? Vamos lá, e solta confete, e solta balão, porque aí você se sente vitorioso. Pega a visão, guarda aí, repita para o seu irmão, para que você se sinta vitorioso. Mas não é o nosso sentimento que nos faz vitoriosos. É pelo sangue de Jesus que nós somos mais do que vencedores. Não é pela maneira como nós nos sentimos. Os coachings, os líderes, empreendedores, fazem muito sucesso porque encontram fragilidade nas nossas mentes e nos nossos corações. Então eles vão falando e essa coisa vai entrando. A mesma coisa, o místico, né? Todo tipo de mensagem sobre laços, sobre grilhões, sobre prisões, sobre batalha espiritual, sobre maldições, tudo isso ganha eco dentro de nós porque o nosso coração está fragilizado. Mas o conhecimento de Deus é poderoso para
vencer fortalezas. Enquanto o cara fala no microfone, fala no YouTube, fala na internet sobre maldições, na minha mente eu me lembro que se Cristo está em mim, a maldição para na porta, ela não entra. Enquanto o cara fala sobre legalidade, sobre força maligna, sobre como o inimigo encontra espaço na vida dos cristãos, eu me lembro pela palavra que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. O conhecimento de Deus, ele vai me dando condição de romper essas fortalezas e vencer isso, e pegar todo esse tipo de argumento e levar ele cativo à obediência de Cristo. E o mais importante, irmãos, é que quando os textos usam a alegoria da corrida, do estádio, da coroa, nós não estamos numa corrida de velocidade para ver quem chega em primeiro. O importante é que mesmo andando devagar, muitas vezes cambaleando, trôpegos, muitas vezes tropeçando e nos arrastando, o importante é que em Cristo e pelo poder de Cristo, todos nós chegaremos no final e receberemos o prêmio que nos está proposto em Cristo Jesus, o prêmio eterno. E isso, irmãos, ninguém pode tirar de nós, ninguém pode roubar de nós a convicção da firme esperança que há em Cristo Jesus, a não ser que o nosso coração esteja vazio. Então vamos terminar nos lembrando que o texto nos diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que a religião muitas vezes traz? O que as pessoas muitas vezes trazem? Argumentos e pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Argumentos culturais, religiosos, místicos, que se levantam contra o conhecimento de Deus, querendo nos mostrar que o que eles dizem, que o que eles falam, que o que eles ensinam, o que eles escrevem, o que eles cantam, representam a verdade. Mas quem nasceu de novo, quem se encontrou com Cristo, quem tem a água da vida jorrando do seu interior, está protegido pela verdade. E a verdade, irmãos, não é um argumento, a verdade é uma pessoa, é Cristo Jesus, que vive em nós e nos protege e nos guarda. Precisamos nos comprometer com o nosso próprio coração, pedir a Deus força e energia e empreender tempo. Para quê, irmãos? Para encher o nosso coração do conhecimento de Deus. Este conhecimento de Deus é poderoso para destruir fortalezas.